Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, oramos pelo nosso pastor que vai estar trazendo a palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia podermos estar aqui na tua presença, Senhor. Agora, Senhor, fala conosco através da tua palavra. O nosso pastor que estudou e está aqui, Senhor, para nos conduzir e nos fazer ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, nós pedimos e lhe agradecemos. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Queridos irmãos, aproveito para parabenizar o presbítero Maurício por mais um ano de vida. Que Deus abençoe a sua vida e lhe conceda muitos anos para louvar e adorar o nome do Senhor. Também a nossa saudação aos irmãos que nos acompanham pela Rádio Cairós, que a palavra de Deus também chegue aos vossos corações. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18 e o verso 9 em diante. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Podem tomar os vossos lugares. Queridos irmãos, esta palavra caiu ao meu coração quando estudava, procurava uma palavra, pedindo a Deus que me direcionasse sobre o que falar nesta noite à igreja. E lendo esta palavra, estudando ela, nós chegamos a uma conclusão de que muitas vezes ela é usada para falar sobre a oração, outras vezes para falar sobre os humilhados e os exaltados. E não podemos dizer que está fora do contexto, porque ela fala desses 2 assuntos. Mas Lucas, na introdução, no primeiro versículo que lemos, ele nos dá uma direção, a direção correta que Jesus, ao ensinar os discípulos, ao ensinar as multidões, ele falou no versículo 9. Como os irmãos leram comigo, em outra versão diz assim: para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros. Para estes, Jesus contou uma parábola. Logicamente, existiam outras pessoas juntamente desses que precisavam ouvir, porque a palavra de Deus, ela muitas vezes nos confronta pelo nosso erro, outras vezes ela serve
para nos alertar, para não cairmos neste erro. Então, nessa introdução, Lucas dá a direção correta que Jesus estava falando a estas pessoas. Então, o assunto principal da parábola fala da justiça. Muitos creem que podem alcançar a justiça por seus próprios esforços. E a Bíblia vai nos ensinar que não é desta forma. Nós já sabemos que não é assim, né? Então, queridos, o pano de fundo dessa parábola, um cenário que podemos montar aqui, em cima da cultura judaica, diz que, nesse contexto que Jesus estava vivendo ali entre os judeus, era o momento onde estava em plena atividade no segundo templo, que era o templo onde Herodes havia reformado ele, ampliado ele, e estava muito lindo o templo em Jerusalém. E nesse templo, as atividades do judaísmo estavam em constante atividade. Diariamente, 2 cerimônias aconteciam, entre inúmeras, porque o judaísmo tem vários cerimoniais, mas 2 por dia aconteciam. Se tratava da expiação. A primeira, ao raiar do dia, a nossa oração quando nós levantamos. E a segunda, às 15 horas da tarde, nos dizendo que nós precisamos passar o dia em constante comunhão com Deus. Então, começava-se fora do santuário, lá no altar de sacrifício, o altar mor, aonde se sacrificava, se oferecia um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde, pelos pecados de Israel. E o sangue era aspergido naquele altar. Seguia-se com o som de trombetas de prata e o retinir de símbolos, e depois a leitura de um salmo. Assim iniciava o dia do judeu. Nesse momento o povo ficava do lado de fora, o sacerdote vinha até a parte interior do templo, no lugar santo, para fazer o incenso e também acender as lâmpadas. Nesse momento, o povo ficava do lado de fora para apresentar a Deus as suas súplicas, a sua adoração, os seus pedidos, particularmente, cada um fazendo a sua oração. Como que nós vemos isso? Lá em Lucas, capítulo 1 e verso 10, nós temos quando Zacarias, ele foi informado pelo anjo que a sua esposa iria ganhar um bebê. Ele estava naquele momento sendo sacerdote daquela cerimônia. E o versículo diz assim: e chegando o momento da oferta do incenso, quando ele entrou no templo, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Então, foi para este culto de sacrifícios e oração, que subiram ao templo o fariseu e o cobrador de impostos, o publicano. Então nós temos aqui um cenário para nós entendermos o que Jesus estava passando aos seus ouvintes e o ensinamento, a lição que ele queria deixar para eles e para nós. Os irmãos já sabem quem eram os fariseus. Os fariseus eram um povo que a tradução livre desta palavra fariseus quer dizer separados. Eles surgiram após a revolta dos macabeus, no período interbíblico, quando Deus não falou com o seu povo durante 400 anos, antes do Novo Testamento iniciar a sua história. E eles começaram com um bom propósito.
Eles buscavam uma reforma, uma purificação na religião e manter aquela fé ortodoxa, original, mas caíram no legalismo, no ritualismo e perderam a presença de Deus. Esse era o retrato daquele fariseu. Algumas traduções dizem que ele estava afastado dos demais. E os comentaristas entendem que ele, por se sentir superior e mais justo do que os demais, ele não podia se aproximar do povo para não se contaminar com os pecadores, assim como a sua oração estava dizendo. Na sua visão, aquele povo era um povo impuro, e ele não podia nem encostar na sua roupa para não se contaminar. A lei trazia inúmeras formalidades, e uma destas era não se aproximar de pessoas pecadoras. Imagina o grau de santidade que ele entendia que tinha. Então a Bíblia não está dizendo para nós que ele não estava sendo ouvido pelos demais, ou se estava. O que nós temos é que Jesus afirma o conteúdo da oração do fariseu. Provavelmente ele orava de voz alta, assim dizem os comentaristas, porque era um costume do povo judeu de orar todos em voz alta. Mas, de acordo com a religião judaica, a oração, ela tinha alguns princípios, e este fariseu não estava seguindo esses princípios. O primeiro era confissão de pecados. Aqueles que se aproximavam do altar, havia ali a expiação do cordeiro, e ele aproveitava a ocasião para confessar pecados a Deus. Era o momento oportuno. Ou também para dar graças por dádivas recebidas, pelas bênçãos do Senhor, pelas suas vidas, pela colheita dos cereais, por Deus estar provendo todas as coisas para eles. E a terceira era para pedir para si e para os demais, pessoas que pedissem que ele intercedesse pelas suas vidas, assim como nós fazemos. Então ele não seguia nenhuma dessas orientações da religião judaica. A sua oração era simplesmente um ataque aos outros, aqueles que ele entendia que eram pecadores, impuros, adúlteros. E também na sua oração nós vemos que ele estava revestido de uma autopromoção, opinando a Deus, dizendo para Deus quem ele era e o que ele fazia, como se Deus não conhecesse o seu coração. Então, o que nós podemos entender disso, irmãos? É que ele, ao invés de se condicionar às regras, os princípios da palavra de Deus, ele estava se comparando com o seu semelhante. Um erro que muitas vezes nós cometemos, quando nós somos falhos, pecadores, mas no nosso coração nós colocamos uma desculpa, criamos um argumento. Eu estou fazendo isso, mas tem gente pior do que eu. Eu não faço aquilo, mas o outro também não faz. É quando nós nos comparamos a outro pecador assim como nós, e esquecemos que Deus tem uma régua, e é por esta régua divina que nós devemos nos medir. E é a palavra de Deus. Não importa para nós se o meu irmão faz ou deixa de fazer. O que eu tenho que trazer no meu coração, nas minhas ações, nas minhas palavras, é o que agrada ao meu Deus, aquele a quem eu sirvo. O que Ele exige de mim? Aquilo que eu aprendo na Bíblia Sagrada exige da minha pessoa.
e não me comparar com ninguém. Porque é lógico que nós vamos encontrar falhas em nossos irmãos, e se nós formos justos, encontraremos muito mais falhas em nós. Mas a palavra de Deus nos orienta e nos direciona. Então sempre será mais fácil. Assim aconteceu com este fariseu. É mais fácil nós nos medir pela régua do nosso irmão, porque ela não é justa, assim como a minha não é. Mas a de Deus é justa. E nós corremos desta régua, porque sabemos que estamos em falta, estamos devendo sempre para Deus e somos carentes da sua misericórdia. Os fariseus eram chamados de protetores da lei, e além disso, eles iam além do que a lei realmente exigia. Veja bem, a lei exigia o jejum uma vez ao ano, somente no dia da expiação. Mas os fariseus jejuavam 2 dias antes do dia da expiação e 2 dias após o dia da expiação. Todos os fariseus jejuavam. Então eram 5 vezes ao ano, sendo que a lei exigia 1 dia de jejum ao ano. Mas este fariseu, querendo ser mais do que os demais, ele jejuava 2 vezes por semana. Está errado, pastor? Não. Quanto mais nós jejuar, quanto mais sacrifício, quanto mais oração, melhor para nós. O problema é que estas coisas não nos justificam se o nosso coração não for como o coração do publicano. No Antigo Testamento, eles davam o dízimo dos cereais, do azeite e do vinho. Na época do Novo Testamento, o padrão estabelecido pelos rabinos era diferente, porque eles não tinham apenas cereais, azeite e vinho. Começou a terem outros cereais, outras formas de dizimar. Então eles entenderam que havia um dízimo geral para dizimar com as coisas. Eu quero dizer o seguinte: não havia necessidade de dizimar minuciosamente de tudo. Mas este fariseu, ele fazia assim. Ele dizimava de tudo quanto tinha. Uma versão diz de tudo quanto recebia. Então ele era, de certa forma, ele tinha minuciosidade, ele era minucioso para não faltar nada, para ir além daquilo que a lei exigia e daquilo que os fariseus haviam acordado para fazer. Certamente, aqueles que estavam ouvindo este fariseu se colocaram em uma situação constrangedora, porque é necessário nós entendermos que ele impressionou aos que estavam ali com tudo o que ele falou, porque o alto padrão de justiça própria desse homem envergonhou os demais. Mas o que vamos dizer do publicano? O publicano, ele era um coletor de impostos. Naquele contexto, as taxas, os impostos, eram cobrados por indivíduos privados. Havia os cobradores romanos, que era a alta classe, e havia a baixa classe, que eram de judeus. Eram privados e esses impostos não eram cobrados pelos romanos, que eram agentes do governo. Eram cobrados pelos próprios judeus. Então, muitos tiravam proveito dos seus próprios irmãos judeus para enriquecerem. E o que aconteceu? Eles eram tidos como desonestos. Toda a classe dos publicanos eram desonestos na visão dos demais judeus. Eles eram mencionados no Novo Testamento com os pecadores, as 2 classes com mais baixo nível de reputação.
Quando a Bíblia fala pecadores e cobradores de impostos, a Bíblia nivela, dizendo que se é cobrador de imposto, ele é com certeza um pecador, porque rouba dos demais. O Talmud os classifica como salteadores e assassinos e declara que para tais não há chance de arrependimento. A maioria dos homens desonestos, porém, além de serem usados pelos romanos, eram desprezados pelos judeus, porque extorquiam os seus próprios irmãos. Veja a situação em que está esse homem, esse cobrador de impostos. Ele pensava que poderia alcançar, e com certeza alcançou, a misericórdia de Deus. Mas para os homens, para os seus irmãos, os publicanos, entre os publicanos não havia ninguém honesto, apenas desonestos. Esta era a classe desse publicano. Mas vamos ver a oração desse homem, para nós vermos que nem tudo dá para generalizar. Nem todos os publicanos eram homens desonestos. Nem todos estavam se usando do seu cargo para extorquir os seus irmãos. A atitude desse homem é de alguém que realmente reconhece o seu pecado. A Bíblia não diz que ele estava pedindo perdão ou misericórdia porque havia extorquido alguém. Ele era um pecador e reconhecia isto. A postura correta naquele momento, diante da expiação, era olhar para baixo, manter os braços cruzados sobre o peito, para fazer a sua oração. Mas este homem estava perturbado pelo seu pecado, estava angustiado. A sua oração veio do fundo da alma, e ele se mantém afastado dos demais. Talvez lá de um lado, talvez lá no fundo, mas ele batia no seu peito, porque ele estava em grande angústia. Na Bíblia nós vemos que em Lucas 23, 48, as multidões que estavam diante da cruz de Jesus, diz assim o texto: e todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Esta não era uma cultura judaica, não era um costume bater no peito, era somente em situações extremas, quando a angústia, a decepção, ela batia na vida de alguém, e este homem estava vivendo isso. Na cena da cruz, que era angustiante para aqueles que acompanhavam, agora imagina a amargura do publicano para agir da mesma forma, batendo no seu peito, enquanto todos os demais estavam ali de braços cruzados, cabeça baixa, mas ele batendo no seu peito e dizendo, que como diz o versículo 13, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Queridos irmãos, ele demonstrou um grau tão grande, tão profundo de arrependimento pelos seus pecados, que eu creio que ele chamou a atenção de todos. O fariseu chamou a atenção, mas envergonhou aqueles que estavam ali, pelo seu grau, pelo seu padrão de justiça própria. Mas o publicano chamou a atenção pela sua humildade, pela sua dependência, pela sua carência, pela misericórdia de Deus, porque ele entendeu o Evangelho, porque ele entendeu que as suas atitudes, ou o que ele fazia, que poderia apresentar diante de Deus, não resolvia a sua situação, mas a humildade de dizer a Deus que ele precisava da sua misericórdia, isso sim, não chamou apenas a atenção do povo, mas a atenção de Deus,
porque Deus conhecia o coração daquele homem. Jesus finaliza então a parábola afirmando: eu vos asseguro com certeza que este homem, quem é ele? O publicano, e não o outro. Jesus nem chamou mais de fariseu, simplesmente desqualificou aquele orgulhoso fariseu. Ele simplesmente disse: e o outro foi para a sua casa justificado diante de Deus. O publicano foi justificado, o outro não, por causa da atitude diante de Deus. A atitude do coração desses dois homens deram rumos diferentes para a sua vida. Então, após o cerimonial, o fariseu retorna, rebaixado por Jesus. O outro, simplesmente o outro, o título, a religiosidade, ou fazer parte de um povo, de um grupo de fariseus, não tem valor diante de Deus. Não adianta nós dizermos: eu sou da Assembleia de Deus e por isso eu sou mais justo. Não resolve. Não adianta eu dizer: mas eu dizimo tudo, centavo por centavo. Não resolve. Mas eu jejuo mais do que qualquer outro, porque hoje está bem difícil de jejuar, mas eu, uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, jejuo. Também não resolve. Queridos, a nossa vida está nas mãos de Deus. As nossas atitudes elas devem ser consequências de quem somos, mas não a causa para achar que somos alguém diante de Deus. Essas coisas que nós tanto valorizamos na terra, a honra que recebemos, as ações que nos orgulham, simplesmente não nos justificam. Mesmo que, a Bíblia diz lá em Coríntios, né? Paulo falando à igreja de Coríntios, ele diz: mesmo que vocês falem as línguas, vocês falem mistérios, se não houver amor, de nada adianta. Então nós temos aqui uma parábola que ela é muito oportuna, principalmente na época, nos dias em que nós estamos vivendo, porque é inevitável, irmãos, que nós somos orgulhosos. Que nós muitas vezes tendemos a cair nesse erro, corremos o perigo de achar que somos mais justos do que o nosso irmão. E Deus olha para dentro do nosso coração e o seu Espírito diz para nós: não faça isso. Não é desta forma. A consciência nos avisa. E nós precisamos retroceder. Fazer com que aquele sentimento, aquele espírito caia por terra. Para que nós continuemos na dependência de Deus. Por outro lado, nós temos um homem sem reputação. Talvez ele estivesse longe porque ele não podia se aproximar do povo. Porque todos, talvez, que vissem ele, já olhavam atravessado. Já saíam para o outro lado da rua. Talvez dissessem alguma coisa que ele não ia gostar, ele ficou de longe. Mas ele conhecia o Deus que estava sendo adorado naquele momento. Ele fazia parte daquele povo chamado Israel, e que aquele cordeiro estava sendo apresentado pelos pecados daquela nação. Então ele não se orgulha da sua reputação. Ele provavelmente ali não tinha amigos, mas ele transmite uma imagem de arrependimento de todos os seus pecados. Irmãos, falar de arrependimento nos nossos dias é tão difícil, porque parece que não há uma aceitação como deveria acontecer com todos nós.
Se pedir desculpa já é difícil, pedir perdão é muito pior. Imagina se arrepender daquilo que fez, que muitas vezes trouxe prazer, trouxe bens, trouxe status, trouxe dinheiro, trouxe posição. E se a pessoa se arrepender dos seus pecados, desmorona o seu castelo de areia. Mas esse homem, eu creio que, assim como Zaqueu disse: olha, se eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Esse homem também era publicano, também era cobrador de impostos, mas estava ali arrependido, seguindo a Deus que conhecia o seu coração. Para haver perdão, deve haver o reconhecimento do pecado. Se eu não reconheço que sou pecador, Deus não me perdoa dos pecados. O perdão está disponível, mas eu preciso reconhecer a minha carência, a minha fraqueza. Então aquele homem angustiado, no profundo da sua alma, ele se joga nos braços do único que tem misericórdia dele. Se ele fosse clamar ali diante do povo para o sacerdote, eu creio que o sacerdote ia dizer para ele: o sacrifício já foi feito. Se você não tomar posse da tua bênção através desse ritual, desse sacrifício, não tem o que eu fazer, eu não posso perdoar os teus pecados. Se ele gritasse para a multidão talvez ia mandar ele embora. Ninguém queria conversa com esse homem. Mas um tinha o poder e tem o poder para lhe perdoar todos os seus pecados. E ele voltou da cerimônia justificado. Queridos irmãos, cada culto que nós participamos, cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, cada vez que dobramos os joelhos diante de Deus, é uma oportunidade para que aconteça na nossa vida assim como aconteceu com esse publicano. O problema é que nós perdemos a oportunidade, assim como o fariseu perdeu. Ele colocou as suas virtudes diante de Deus, aquilo que ele fazia diante de Deus, e não reconheceu que ele era carente também, como o publicano era. Jesus encerra esta parábola dizendo: porquanto todo aquele que se vangloriar ou se exaltar será desprezado, será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Mas não é, meus irmãos, nos humilharmos no âmbito da terra, terreno, secular. Às vezes, na época que nós estamos vivendo, nem é tão bom nos humilharmos demais, para não nos tornarmos escravos de certas situações. Mas o que Jesus estava dizendo aqui é que aquele que se vangloria, se exalta diante de Deus, Deus o despreza. Mas aquele que se humilha diante desse mesmo Deus, Deus o exalta. Então o seu significado não está totalmente ligado à humanidade. Pode ser aplicado na nossa vida de nós não nos orgulharmos de nada, não nos vangloriarmos de nada. Mas é diante de Deus que nós precisamos sermos humildes. Porque se nós alcançarmos a humildade diante de Deus, nós também seremos humildes diante dos homens. Não é ao contrário. Às vezes nós queremos aprender a ser humilde entre os homens para depois aplicar diante de Deus, mas é inverso esta situação. Eu preciso ser um homem
restaurado, arrependido, tendo os pecados perdoados e sendo exaltado por Deus, porque aquele que Deus exalta é servo dele, cumpre com a sua palavra e será um bom cidadão, será um excelente irmão para congregarmos todos juntos. Deus exalta o pecador por meio do sacrifício da cruz de Cristo. O cenário descrito que eu falei aqui é a sombra do que nós vivemos na nova aliança. O sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Deus aceitou, mas nem todos têm a mesma atitude diante do mesmo sacrifício. Nós temos o fariseu e o publicano. E hoje nós temos o cristão e o não cristão. Aquele que aceita este sacrifício e toma posse da bênção e a graça lhe alcança, e aquele que acha que se justifica por ser um homem bom, por não ser um pecador, por não fazer nada de mal. Um se orgulha do que tem e do que é. O outro simplesmente vive pela misericórdia de Deus. E esta misericórdia, ela se renova todas as manhãs. À nossa disposição. E para encerrarmos, irmãos, o que é a justiça que Jesus estava falando para estes que confiavam em si mesmos e desprezavam os outros? A justiça é um relacionamento correto com Deus. E não pode ser alcançado somente pela observância da lei ou de regras, mas por um coração contrito diante de Deus. Não há outra forma. Para nós sermos justos diante de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração a Ele, em oração, no dia a dia, nos nossos negócios, sermos justos e saber que Ele, o Deus que tudo vê, está observando cada ação, cada pensamento, cada palavra que sai da nossa boca. Então precisamos de um relacionamento correto com Deus. A expiação é a graça de Deus oferecida a nós por meio do sacrifício, e não pode ser acolhida no coração do homem arrogante, aquele que é crítico e é satisfeito consigo mesmo. A arrogância, o orgulho, toma posse do coração de uma forma que a graça não tem espaço naquela vida. Então nós precisamos olhar para a expiação, o sacrifício de Jesus, esvaziarmos-nos para que a graça de Deus entre na nossa vida, faça morada e faça transformação na vida de cada um de nós. A justiça própria, irmãos, distorce a visão que eu tenho de Deus e do meu semelhante. Se eu tiver uma justiça minha, e eu achar que tudo deve ser da forma que eu penso, da forma que eu interpreto a Bíblia, porque os antigos estavam errados, os de agora estão errados, mas eu sei como que tem que ser, isso é justiça própria. Eu estou errado, e nem Deus vai ser suficiente para mudar a minha visão, mudar o meu coração. Mas quando eu sou dependente, aí o orgulho cai por terra. Porque o orgulho é uma arma apontada para o coração daquele que carrega ela. Nós não devemos ter orgulho. Só tem um objetivo, é distanciar o homem de Deus. Porque tem muitos por aí, no mundo, que não aceitam Deus. E eles entendem que Deus é mau, porque Deus permite tantas coisas, mas Ele está caminhando no seu próprio caminho. E esse caminho do homem não leva a Deus, mas leva à condenação.
Jesus falou esta parábola para nos prevenir que não podemos confiar em nós mesmos. Nosso coração é falho. Achar que somos suficientemente justos é desprezar os outros, é não aceitar opinião, é talvez no momento em que eu erre, eu não tenha condições de receber nenhum conselho, porque o orgulho toma conta da gente. Mas precisamos continuar dependentes da sua bondade, da sua misericórdia e da sua graça. Não é porque fomos alcançados por Ele que podemos nos achar autossuficientes. Às vezes, nós encontramos pessoas que, agora eu sou crente, agora eu aceitei Jesus, agora é a minha vida com Deus, agora ninguém mais dá pitaco, ninguém mais dá opinião na minha vida, eu e Deus. Está errado. Nós precisamos uns dos outros, por isso não podemos de forma alguma desprezar o nosso irmão, porque somos membros de um mesmo corpo. E Jesus estava falando contra isso. E esta justiça própria é uma doença da raça humana. Todos nós corremos o risco de nos auto-justificar todos os dias. E esquecemos que a régua não é a nossa, não é a do nosso irmão, mas é divina. É Deus que nos mede, é Deus que nos coloca na balança para saber se estamos justos diante deles. Todos nós temos um pouquinho, irmãos, de orgulho, de inveja, de querer ser mais ou maior que o nosso irmão. É normal isso, porque nós temos uma natureza pecaminosa. E nos orgulhamos daquilo que temos. Nos orgulhamos aonde chegamos. Mas isso é um risco que nós corremos por causa da soberba, do orgulho. E é sinal de que não estamos justificados por Deus. Todos os dias nós precisamos fazer com que a nossa carne, os sentimentos, as ideias, elas sejam postas por terra e nos tornarmos cada dia mais dependentes desse Deus Todo-Poderoso. A nossa performance, a nossa maneira de falar, de se expressar no púlpito, muitas vezes escondem os nossos erros. Nós conseguimos maquiar a nossa vida. Mas o que a Bíblia diz quando nós não demonstramos o que somos? Hipocrisia. Mas diante de Deus não há hipócrita. Diante de Deus não há fariseu. Diante de Deus não adianta nós mostrarmos que somos o que não somos. Diante de Deus, o que cabe, o que vale, é um coração quebrantado, arrependido e contrito na sua presença. Que esta palavra gere em nós o desejo de não demonstrarmos quem somos, de não oferecermos a Deus aquilo que Ele não aceita, de não dobrarmos os joelhos apenas para dizer que somos homens de oração, mas da nossa boca não sair o que está no coração. Nós precisamos nos esvaziar de nós e depender cada dia mais dEle, que é o único que pode nos dar vitória. Amém? Nos coloquemos em pé, vamos cantar mais um louvor juntamente com o grupo, enquanto aqueles que precisam de uma oração, que foram tocados por esta palavra, se quiserem, passem aqui diante do altar, nós queremos orar pela tua vida. Mas louve ao Senhor, vamos apresentar o nosso melhor a Ele. Se precisar cantarmos misericórdia, Senhor, cantemos, mas o importante é sermos nós mesmos, pecadores, necessitados de Deus e dependentes da sua graça. Amém?